E aí, quem dita as regras da modalidade chamada ciclismo? Pessoal, hoje eu vou estar tratando sobre o assunto monopólio e quais as suas consequências na vida do consumidor do esporte chamado ciclismo. O que é o monopólio? Quem tem o poder desse esporte em suas mãos e por aí vai. O que é o monopólio? O monopólio é quando uma empresa ou uma pessoa tem a maior parcela daquele mercado, daquele nicho, tendo praticamente todo o poder em sua mão. E com isso, essa pessoa ou essa empresa, ela dita as regras. Um exemplo clássico disso é a empresa Coca-Cola. Ela tem o monopólio dos refrigerantes. Tá vendo o Papai Noel ali no fundo? Antigamente, o Papai Noel era da cor verde. E graças à Coca-Cola, a propaganda, a cor do seu rótulo, ela transformou esse mercado. E agora, o Papai Noel é da cor vermelha. Então, quem tem o monopólio em suas mãos, dita as regras. Pessoal, a Coca-Cola, ela usa uma estratégia de mercado que é o seguinte: ela tem um monopólio, só que ela quer passar a impressão de que ela está dentro de um oligopólio. O que seria isso? Quando várias marcas, quando vários grupos de empresas, eles detêm determinada parcela do mercado e divide o poder. O que ela faz? Ela compra as marcas pequenas e com isso mantém os nomes das marcas para dar a impressão de que existe uma determinada concorrência ali, quando na verdade todas as marcas e todos os produtos são feitos pela própria Coca-Cola. Outro exemplo que eu quero dar antes de entrar no assunto bike, entrando já no mundo virtual dos influenciadores digitais, é o exemplo do monopólio que se criou em torno do nome e da figura da musculação chamado Renato Cariani. O cara é simplesmente imbatível no ramo dele. E o monopólio da musculação está nas mãos do Renato Cariani. E dessa forma, ele é o cara que dita as regras. Ele dita as regras dos exercícios. O que ele falar que são os melhores exercícios, serão os melhores exercícios. O que ele falar que são os piores, serão os piores. O tipo de roupa de moda, de academia, que ele determinar, vai ser aceita pela maioria. Os produtos, os suplementos que ele disser que você deve consumir, as pessoas vão consumir e assim por diante. Eu já vi isso na prática. Se você vai numa academia, talvez você pode confirmar o que eu estou falando. A maioria das pessoas consomem os mesmos produtos que o Renato Cariani fala em seus vídeos que devem ser consumidos, que são produtos que vão te trazer uma evolução. Seja empresas ou seja influenciadores digitais, quem tem o monopólio na mão acaba criando discípulos, seguidores, acabam criando culturas e pessoas que vão estar replicando aquilo que elas falam em seus canais. E no universo do ciclismo eu não consigo identificar nenhum monopólio, o poder todo na mão de um influenciador só, mas sim um oligopólio. Alguns canais grandes que dividem parcela do mercado e praticamente falam quase as mesmas coisas, são patrocinados pelas mesmas marcas e andam praticamente com bicicletas nas mesmas configurações. E dessa forma, como quase todos falam
a mesma coisa, não consigo ver nenhuma diferença de um oligopólio para um monopólio. Então eles ditam as regras do universo do ciclismo. Não vou estar mencionando os nomes dos canais, mas se você já tem um tempo aí de internet e acompanha os principais canais de bicicleta, talvez você já saiba de cabeça de quem eu estou falando. O grupo Shimano, por muitos anos, teve a maior parcela do mercado em suas mãos. Ainda assim tem um monopólio do mercado, mas isso já está diminuindo. A concorrência está crescente e comprando e pegando ali uma grande parcela das mãos da Shimano. Só que na mentalidade das pessoas, dos consumidores de ciclismo, os mais antigos até principalmente, eles ainda têm bem fixado na cabeça deles que a Shimano é a melhor marca que existe no mercado, e muitas vezes não se dão conta que a Shimano, ela importa peças das mesmas fábricas que os seus concorrentes mais fracos importam, e a única diferença é que ela grifa a sua marca e o seu nome naquele produto e vende com preço mais exorbitante nos mercados nacionais. Mas qual é o grande mal dos monopólios, dos nichos, sejam eles de qualquer ramo e principalmente do ciclismo? É simples. O monopólio dentro de qualquer ramo, ele tem a função de te modelar o seu pensamento, modelar os seus gostos, modelar a sua percepção baseado na opinião daquele que detém o poder daquele nicho. Quando eu falo modelar as suas opiniões, os seus gostos, as suas preferências, é porque realmente eles modelam tudo isso dentro dos consumidores, né? Você passa a gostar daquilo que eles dizem que você tem que gostar, você passa a consumir aquilo que eles dizem que você tem que consumir. As melhores peças, as melhores marcas são aqueles e aquelas que eles dizem que são. Então, dentro desse contexto, as pessoas passam a serem a cópia, né, daquele indivíduo e não conseguem pensar com a própria cabeça. Ainda mais porque a gente vive numa cultura brasileira onde geralmente as pessoas não leem livros, não estudam, não são estimuladas a pensar com a própria cabeça. Quando tem uma dúvida, vai saber a opinião das pessoas. Se você parar para pensar, o que é a verdade dentro da nossa cultura? A verdade tomou a seguinte forma: é aquilo que a maioria das pessoas repetem, dizem. Quanto mais pessoas dizendo a mesma coisa, aquilo se torna uma verdade cultural, mesmo que não seja a verdade. E eu já vi inúmeras pessoas, de tanto consumir esse tipo de conteúdo das mãos das pessoas que têm o monopólio, né, no seu poder, tanto de ciclismo quanto de academia, desistirem de praticar esse esporte, simplesmente porque se depararam com um nível de exigência, com nível de padrão, com nível de consumo que geralmente não está dentro do poder aquisitivo, dentro da realidade da maioria das pessoas. Então eles acabam criando um padrão, um patamar inatingível, né, e as pessoas acabam desistindo dos esportes por causa disso, por causa dessas verdades artificiais criadas por eles, que geralmente tem compromissos com marcas e patrocinadores. Dessa forma, você que curtia pedalar, curtia o ciclismo, ao entrar em contato com esses canais que tem o oligopólio do nicho ciclismo, a sua percepção muda e você começa a ficar brocochô, desanimado, passa a olhar para o seu estilo de roupa, passa a olhar para os seus equipamentos, passa a olhar para a sua bicicleta, olha no seu armário, não tem nenhum tipo ali de produtos que você deve estar consumindo, porque eles falam das marcas, né, específicas que você deve estar consumindo. E aí você entra naquele dilema: ou você para, ou você começa a gastar uma grana desenfreada para conseguir chegar no patamar
e atender as demandas que eles dizem que você deve atender. Semelhante na musculação, onde quem treina natural, né, não toma nenhum tipo de substância, passa a comprar inúmeros suplementos para ter o corpo de pessoas que se entopem de anabolizante, sabendo que não vão ter aquele físico, mas mesmo assim gastam uma grana violenta para tentar alcançar aquilo por uma pressão que o monopólio causa na mente dos consumidores, que não tem a percepção de entender esse jogo de mídia. E vou dizer algo que talvez seja até um pouco desagradável, mas a pessoa que você se inspira, se espelha, aquela que te motiva, geralmente é a mesma que tá te ferrando. Precisamos sim da opinião de outras pessoas. Não somos seres tão dependentes assim como pensamos que somos. Precisamos de outras opiniões para ter o norte, para ter o equilíbrio, até porque não somos o dono da verdade. A nossa opinião, ela não é suprema, mas a sede de sanar as suas dúvidas, de ter as suas perguntas respondidas, buscando em outras pessoas a verdade, a resposta, é um grande problema, porque assim como elas, você também possui um cérebro, tem capacidade cognitiva e pode estar por si própria criando as suas verdades, tendo o seu próprio conceito das coisas, criando o seu próprio código de conduta, os seus pontos positivos e negativos sobre qualquer um dos temas que se apresente até você. Então aprenda a desenvolver isso em você, e dessa forma você não se tornará refém e uma pessoa suscetível, vulnerável a esses tipos de manipulação. Nichos monopolizados é uma coisa que eu não gosto muito, porque acaba influenciando, afetando demais as pessoas, refletindo na sua forma de consumir e de certa forma prejudicando as pessoas e beneficiando as empresas. Acaba criando uma cultura que muitas vezes não está dentro do seu padrão de realidade, do mesmo padrão de realidade daquele que tem o poder do nicho nas mãos. E dessa forma, ao invés de fazer o esporte algo gostoso, algo saudável, se transforma numa competição de ego, se transforma em algo desgastante, se transforma em algo inatingível. Espero ter conseguido trazer uma reflexão sadia a vocês, que vocês possam estar de alguma forma percebendo esses tipos de artimanha e os malefícios de ter um nicho sob domínio de uma conta ou de algumas contas ali. E temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais.